Bem, nós vamos falar sobre o autoexílio do Alexandre Garcia, o jornalista Alexandre Garcia, em Portugal. É claro que ele não se exilou, mas a gente está entendendo que ele fez uma espécie de autoexílio. Porque, se vocês repararam, ele não tem mais apresentado nos seus canais falando diretamente de Brasília. Alexandre Garcia, direto de Brasília. Né? Agora ele fala Alexandre Garcia, direto de Portugal ou de Lisboa. Né? Então ele sempre traz um tema de Lisboa e fala sobre o Brasil. E aí a gente vai trazer esse tema aqui, porque o Alexandre Garcia é um ícone do jornalismo brasileiro. Já foi âncora da Globo, do Jornal Nacional, dos melhores veículos de comunicação, o homem com a folha de prestação de serviço fantástica, um gaúcho, um homem sério, sabe? Nunca foi, não tem nada contra ele, é um jornalista que nunca foi questionado na sua fala, ele é sério, é pesquisador, tem mais de 2 milhões de seguidores no seu canal no YouTube, né? E nós vamos falar sobre isso, porque isso que está acontecendo com Alexandre Garcia, embora seja, entre aspas, né, uma sensação de autoexílio, o que a gente entende. Por quê? Porque ele foi perseguido, ele começou a ser perseguido quando daquelas enchentes no Rio Grande do Sul no ano passado, né, há 8 meses atrás, em setembro do ano passado. E é sobre isso que nós vamos falar. E aí nós vamos trazer esse debate, por quê? Porque essas enchentes que aconteceram agora, no início do mês de maio, né, tem tudo a ver com o que ele denunciou antes. E ele foi assim, né, intimidado pela Advocacia Geral da União. Então vamos começar com Alexandre Garcia. Esse tema é importante, porque nós vamos aprofundar nas causas, nas possíveis causas dessas tragédias no Rio Grande do Sul. Vamos lá. Esse vai ser o assunto de hoje, porque eu fui acusado de desinformação a respeito disso, e hoje você vai ter os esclarecimentos. Vai saber o que aconteceu afinal. Eu abro o assunto com uma postagem na rede social do advogado-geral da União, que é o advogado do governo. Ele postou o seguinte, a meu respeito. Determinei à Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia a imediata instauração de procedimento contra a campanha de desinformação promovida pelo jornalista. É inaceitável, nesse momento de profunda dor, que tenhamos que lidar com informações falsas. Que ele fala de campanha de desinformação. Como assim campanha? É em nome dessa transparência que nós vamos falar hoje, porque eu não quero nem imaginar um novo Brumadinho. Se houvesse transparência em Brumadinho, será que teria acontecido a tragédia? Temos todos que defender a democracia. Agora presta atenção. Ele vai falar de Brasília, Alexandre Garcia. Olha como é que ele vai se despedir. Isso ainda no ano passado. Isso foi 11 de setembro. Né? Olha só. Será que teria acontecido a tragédia? Temos todos que defender a democracia. De Brasília, Alexandre Garcia. Então, ele agora não fala mais de Brasília. Ele fala de Lisboa, de Portugal, Alexandre Garcia. Né? Então, a gente aqui da Comissão Cidadã de Inquérito entende que ele está sofrendo um processo de autoexílio. Né? Por quê? Porque alguém falou, olha, você... Né? Os jornalistas estão... Falar a verdade no Brasil hoje está complicado, você mexeu com a caixa de marimbondo e a gente, né, o familiar, às vezes, está com receio. Então, é possível, sim, que o Alexandre Garcia esteja fazendo um autoexílio. E recentemente, agora, ele foi entrevistado pela CNN Internacional, lá em Portugal, né, sobre essa tragédia do Rio Grande do Sul. E ele está se tornando uma referência, um farol
Então nós estamos aqui hoje dedicando esse programa a ele de novo, né, porque nós já trazemos ele aqui em outras ocasiões, e vamos aprofundar nessas preocupações, nessas cismas que Alexandre Garcia trouxe para nós, né, brasileiros, e que incomodou bastante o governo do Lula, né? Vamos entender um pouco, vamos aprofundar um pouco nesse debate. Bem, aí estão os 2 vídeos que ele postou o ano passado, né? Aí ele coloca: tragédia no Rio Grande do Sul. AGU investiga quem pediu investigação. Prefeitos querem transparência nas barragens das Antas. Alexandre Garcia. Isso lá no Rio Grande do Sul, quando aconteceu aquela enchente de setembro do ano passado. Entendeu? E aí o próximo vídeo é CPI no Rio Grande do Sul para apurar barragens e falta de prevenção. Alexandre Garcia. Entendeu? Então, o jornalista é gaúcho e conhece a região como ninguém. Então, é nesse tema que nós vamos trabalhar, porque agora ele cantou a bola o ano passado e aí calaram ele, ou tentaram calar ele, e o homem hoje está em Portugal, em Lisboa, não sei se é um autoexílio, e é isso que nós vamos investigar. Tá certo? Então, acompanhem comigo e nós vamos caminhar junto, tá certo? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia. São João del Rei, terra de Tancredo, terra de Tiradentes. Vamos lá? Então tá. Nossa chave Pix está aí, jpnoticias@gmail, e o nosso WhatsApp está aí, para os membros do nosso canal interagir com a gente. Gente, vocês não sabem o tanto de coisa que eu tenho recebido, né, ao longo desses últimos dias, porque a gente se tornou uma referência para o brasileiro. Hoje, a Comissão Cidadã de Inquérito é, sim, representativa. A gente está em todos os estados. Eu tenho aqui uma demanda do Pará que é tão emergente quanto essa demanda do Rio Grande do Sul. Tá certo? E tenho membros já no Pará me mandando coisas, porque eles estão... O governo parece que está fazendo uma espécie de descolonização do estado do Pará. Olha só, tirando os brasileiros dos seus lugares de habitar, né? Que estão lá há mais de 30 anos, e eles estão sendo expulsos de lá. Então isso também preocupa. E agora acontece na outra extremidade do país, no Rio Grande do Sul, né? Até parece que estão comendo igual mingau, né? Vai comendo pelas beiradas. Então, essa do Rio Grande do Sul também é muito preocupante, porque ali, gente, é um estado inteiro que foi abaixo. Ah, mas foi só algumas partes da cidade. Não, a outra parte que não foi atingida pela enchente vai ser atingida agora. Por quê? Porque vai ter crise econômica, o comércio vai ter dificuldade, entendeu? As pessoas que estavam empregadas vão precisar rever como é que elas vão se reorganizar. Esses milhões de brasileiros que ficaram sem teto, aí, ficaram sem residência, como eles vão fazer? Se eles vão ser abrigados na casa de conhecidos ou de desconhecidos? Vão obrigar vocês aí que no Sul, por exemplo, você tem um apartamento aí, tem 3 quartos, então você vai abrigar uma família aí porque ela está desabrigada. Entendeu? Então não tem, assim, não tem brincadeira não. O Rio Grande do Sul hoje está passando por um momento muito dramático. E outra coisa, o Brasil carece de liderança. Uma liderança nacional com presença ativa. O Bolsonaro está aí, né, cuidando de uma enfermidade, e nós precisamos de uma pessoa que seja uma liderança, mas que seja apaziguador, né? Não pode ser... O Bolsonaro vai botar lenha na fogueira se deixar. Então é importante sim que o Bolsonaro tenha, né, a sua presença, porque o Rio Grande do Sul votou em peso no Bolsonaro. Né? Votou muita gente, não votou no Bolsonaro. Então, o Bolsonaro hoje seria uma liderança capaz de criar uma solução para a população do Rio Grande do Sul. Né? Se o Bolsonaro, mesmo que sem mandato, mesmo que inelegível, isso não impede dele ir para o Rio Grande do Sul, né, e liderar um movimento lá de organização civil,
Porque o que a gente está vendo, né, por exemplo, o Brasil inteiro está mandando mantimentos, doação, recursos, né, material, água, e isso está chegando no Rio Grande do Sul, mas o pessoal está mandando para a gente aqui? É que o governo está confiscando. E aí não fica com os gaúchos direto, né? Isso cai na mão do governo ou do estado, do governo federal, e eles é que vão distribuir, põe até uma chancela do governo federal, olha, campanha, sei lá o que, Ministério da Fome, pai e tal. Então, vocês que estão aí no Sul vão ser assistidos, de uma certa forma, não pela mão do voluntariado, porque eles vão tirar o voluntariado de circulação. Vocês vão ver isso, né? O Estado vai querer assumir esse papel, né, de tutela dessa população que está desabrigada e atingida. Então, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul tem que começar a se posicionar, tem que trazer ali uma proposta de comissão parlamentar de inquérito para investigar isso que o Alexandre Garcia denunciou já há 8 meses atrás, entendeu? Vocês deixaram a coisa acontecer há 8 meses atrás, não tomaram providência, ficaram passivos, aconteceu agora dobrado. Ou seja, se o Alexandre Garcia tivesse sido levado muito a sério, as suas denúncias tiverem sido levadas muito a sério, talvez vocês não teriam esse problema hoje. Então vamos avançar com a fala do Alexandre Garcia e vamos entender isso um pouco, tá certo? Então vamos lá. Vou mudar aqui o quadro. Bem, esse aí é o nível do Guaíba, tá certo? O rio Guaíba. Então, você vê aí que tem um traço vermelho, né? Esse aqui, ó, acima desse traço, né, começa a cota de inundação, entendeu? O azul é a água. Então, por exemplo, a água está subindo. Aqui é dia 30 de abril. Aí começa 1º de maio, né? E no dia 2 de maio, olha aqui, o tanto que a água subiu do dia 30 ao dia 2 de maio, tá certo? E aí tem esse vácuo aqui, que eu não sei por que aconteceu isso. Às 11 horas do dia 2 de maio, parou de contar, ou parou de registrar, apareceu esse vácuo aí, entendeu? E aí, às 11 horas do dia 3, já está aqui, ó, né, a mais de 4 metros, né, acima do nível, né, o Guaíba. E aí ele foi. Esse aqui é a primeira quinzena de maio agora, entendeu? Então, essa subida repentina que aconteceu aqui, ó, do dia 2 para frente, ou seja, transbordou, né, do dia 1º para o dia 2, ó, essa subida aqui, ó, transbordou, tá certo? E aí foi essa inundação. Então vamos entender mais um pouco sobre isso? Vamos avançar aqui. Isso tudo é material que eu tenho recebido, né, dos membros da comissão, muitos deles do Rio Grande do Sul, entendeu? Aí, por exemplo, recebi aqui, ó, nada anormal nas previsões do tempo para o Rio Grande do Sul na virada do mês. Então, quer dizer, a pessoa consultava, né, previsão do tempo para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no final de semana, dia 27 e 28 de abril. Saiba qual será a temperatura e a possibilidade de chuva da cidade. Aí vem, hoje, dia 29 de abril de 2024, o clima em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, está marcado por tempo nublado, com a temperatura atual de 19 graus, a umidade relativa do ar está em 88%, e a velocidade do vento é de 3,13 km por hora, soprando na direção sul-sudeste. Para o restante do dia, a previsão é de chuva, com a temperatura máxima atingida em 24 graus e a mínima de 18 graus. Previsão de chuva, gente. Não tem nada falando diferente. Ué, aqui em São João do Rei tem previsão de chuva. Chove no dia, depois está tudo bem, entendeu? E aqui no outro está aqui, ó, pergunta, né? Aí tem essa pergunta marcada aqui, ó. Sol com algumas nuvens, não chove. E a pergunta é, vai chover dia 30 em Porto Alegre? E a resposta está lá, sol
com algumas nuvens, não chove. Então, o que o serviço de meteorologia estava dando, né, as informações que o gaúcho tinha, era de tempo normal. Então é curioso, porque realmente não teve aquela notícia. A Globo não estava dando notícia nenhuma, porque a Globo estava preocupando só com a Madonna, né? Em lotar lá aquela praia de Copacabana lá, com um público lá, para dizer que consegue colocar gente na rua também. Mas aqui, tirando isso, não tinha. Então, quer dizer, os gaúchos foram pegos de surpresa. Isso aí é o que está evidente pelas informações que estão sendo colocadas. Então vamos continuar avançando. Agora vai entrar... Isso aqui, ó, é um vídeo que mostra o que é nucleação de nuvens. Aí o cara mandou, ó, veja o resultado. Agora vocês acreditam? Quer dizer, isso aqui não quer dizer que que foi agora lá no Rio Grande do Sul. Isso aqui é um vídeo demonstrativo, entendeu? De um pessoal que tem uma fazenda e tem uma espécie de um teco-teco, né? Um bimotor, sei lá, um aviãozinho pequeno, entendeu? E com esse aviãozinho pequeno, ele pega essas nuvens aí, ó, amarram elas lá em cima e faz isso virar chuva, e aí a plantação do fazendeiro fica morrendo de rir, entendeu? Vamos ver isso na prática. Tá escutando o barulho do avião? Dá pra ver bem lá o risquinho. Moçada, aí como é que tá, ó. Já pulverizou lá. Ó pro lado aqui, ó. Ó o tempão como é que vai fechando, ó. Já vem chovendo quase. Aí o bicho velho tá lá, ó. Deixa jogar produto. Pessoal, acabei de descer do avião, ó. Nucleação ficou 100%. Agora é só esperar para ver quantos milímetros vai dar. Metade da fazenda já tá chovendo já. Então vocês estão entendendo que esse negócio de falar, isso aí é vento da natureza, entre aspas, tá certo? Porque hoje a tecnologia, a população, quer dizer, os técnicos, os cientistas já conseguem produzir chuva. Então chuva não é mais um fenômeno natural propriamente dito. Pode sim ser um fenômeno artificial, entendeu? O que vocês estão vendo aqui é uma produção artificial de uma chuva sendo provocada. Um avião sobe, um aviãozinho pequeno, hein? Sobe, faz um planamento ali, né? Plana ali em torno das nuvens, jogam ali elementos químicos, um tipo de sais que faz com que a nuvem, as partículas da água começam a pesar e condensar e aquilo cai, e cai de uma vez. Então vamos ver, continue vendo. Boa tarde, pessoal. Acabei de descer do avião. Olha o resultado. O patrão chegando, eu acho que ele está contente. Então, o que vocês viram foi isso aí. Aquela quantidade de chuva. Ou seja, você vai dizer, é um fenômeno natural, aí tentam explicar, massa de ar, sei lá o que, é o ninho. Mas também pode ser um fator humano, tá certo? Pode ser um fator humano, pode ser um boi corrido. Então a investigação é importante por causa disso. Tem que se descartar todas as possibilidades, porque nós vamos ter aí perto de 500 pessoas. A perda humana deve chegar a perto de 500 pessoas. Estão dizendo aí em 100, 200, entendeu? Mas na hora que for ver mesmo,
entendeu? Vai achar gente aí para muito lugar ou não vai achar muita gente, entendeu? E outra coisa, as pessoas vão morrer também depois disso, porque isso aí vai gerar um resultado que outros óbitos vão surgir, não em função da água, mas em função dessa tragédia que aconteceu, entendeu? Então agora, esse vídeo é muito curioso. Alguém lá no Rio Grande do Sul resolveu tirar uma prova, falar assim, olha, eu vou certificar, né, lá na barragem como é que foi o negócio. Vamos ver. Uma das barragens, né, porque lá tem muitas barragens. Eis aí a prova máxima. Estamos sobre o Rio das Antas, no Belvedere, aonde está a usina 14 de julho, em Cotiporã, na subida Cotiporã, vindo de Bento Gonçalves. O lago, aonde é o lago da barragem, completamente normal. Da barragem para baixo, olha lá, e ao redor do Morro do Chapéu do Baiano, onde a água correu, e depois ela vem para Santa Bárbara e vai descer lá para o lado de Mussum, destruição total, óbvio, abaixo da barragem. Acima, pode conferir à vontade, quem não tem nada, não tem a mata destruída, não tem nada. Então, meus senhores, foi a prova máxima. Essa foi uma das 3, não, das 5 barragens que foram abertas com as 2 do Rio Carreiro. 3 das Antas, 2 do Carreiro. Imagina de Santa Bárbara para baixo, 5 usinas com as comportas abertas. Só podia dar no que deu. Isso aqui é o Brumadinho Gaúcho, caro Alexandre Garcia. E ele ainda faz uma menção ao Alexandre Garcia, não é? Então, o que esse rapaz está mostrando? Eu não sei se é de agora ou se é da outra, mas como ele está citando o Alexandre Garcia, né? E é o mesmo tema, as barragens, são as barragens do Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, existe uma possibilidade de sabotagem? Existe. Não vamos descartar nada. A partir do momento que você tem vítimas, você tem que investigar, tá certo? Então nós estamos caminhando para essa linha de investigação. É possível que no final não tenha nada? Não, isso foi a natureza mesmo? Sim, tudo bem. Mas não vamos descartar a possibilidade, né, de uma ação planejada. Porque o cenário político hoje é muito irregular, muito atípico. Aquela reunião em Londres lá com aqueles ministros foi muito atípica, né? Como assim fazer uma reunião lá em Londres uma semana antes da véspera de acontecer essa tragédia no Rio Grande do Sul, e sabendo que lá nos Estados Unidos a corte estava sendo avaliada, né, o Poder Judiciário brasileiro estava sendo avaliado como um regime autoritário que interfere em direitos humanos, né? E aí você tem o quê? Você tem um sistema, né, o governo acuado, o mundo está pressionando, né? A oposição está pressionando, o presidente está caindo assim, queda livre da sua popularidade, né? Não tem maioria no Congresso, não é? Então, uma catástrofe, alguma coisa que pudesse desviar o foco, só poderia beneficiar quem? O governo hoje, né? Que quer fugir desse olhar crítico que o mundo está colocando sobre o atual governo brasileiro, que aqui é uma ditadura, entendeu? Então isso tudo merece investigação. Então vamos continuar avançando. No TikTok. Água já chegando na ponte de novo em São Adelino. Tudo fora de novo os rios para cá.
Arrancou aqui o bar que tinha. Então, o que acontece? Aí a água começa a chegar, porque vamos supor que essa hipótese, né, de sabotagem tenha fundamento. Você tem, né, um conjunto de nuvens propensa a chuvas. Você faz um bombardeio de partículas nas nuvens para provocar uma queda instantânea, que isso caia de uma vez. E olha, se você for ver, o negócio começou a pipocar, foi de madrugada. Os primeiros sinais de enchente aconteceu do dia 2 para o dia 3 de madrugada. Não foi de dia, não. Entendeu? Então, de noite, todos os gatos são pardos, né? E aí, imagine, se for, né, provado que tenha acontecido essa produção artificial dessas chuvas e as comportas sendo abertas assim no mesmo momento, quer dizer, já tinha aquele represamento, aquela tanto de água represada. Você viu que antes da represa estava tudo normal, né? Depois da represa que começou a acontecer as merdas. Isso é muito grave. Por quê? Porque se a chuva fosse o responsável, aconteceria isso no outro lado da margem, quer dizer, antes da represa, né? Teria desmoronamento, teria alguma coisa. Não, mas só depois da represa que começou a acontecer, né, os prejuízos nas margens dos rios. Então pode sim, o Alexandre Garcia não está total errado em poder investigar, né? Agora nós vamos trazer um pouco do Alexandre Garcia, desse histórico, né, dessa participação dele nesse episódio. Eu faço questão de ler, né, esse direito de resposta, porque ele é sagrado. O jornalista Alexandre Garcia leu durante o programa Oeste Sem Filtro, transmitido pela internet na última sexta-feira, 15 de setembro, o texto de direito de resposta pedido pela Advocacia Geral da União, depois que ele compartilhou informações falsas que responsabilizavam o governo petista pelas tragédias decorrentes das enchentes no Rio Grande do Sul. Diz o seguinte: em relação à declaração feita pelo jornalista Alexandre Garcia no programa Oeste Sem Fronteiras, Oeste Sem Filtro, no canal da revista Oeste, na plataforma YouTube, no dia 8 de setembro de 2023, o Ministério de Minas e Energia esclarece que a operação das 3 usinas hidrelétricas no Rio Grande do Sul, citadas pelo comentarista, não contribuíram ou agravaram a tragédia que atingiu a região serrana e do Vale do Rio Taquari. A região foi castigada pelas fortes chuvas que causaram grandes inundações em cidades da região, causando mortes e grandes estragos. As represas em questão foram instaladas após concessão regular pela União, resultante da licitação conduzida pela Agência Nacional de Energia Elétrica no ano 2000, tendo licenciamento ambiental adequado e sua renovação periódica junto ao órgão competente, sido fixados como requisitos essenciais a serem cumpridos por todos os licitantes para a participação no certame e também pelo vencedor concessionário. Segue a nota, direito de resposta. As 3 usinas são do tipo vertedouro de soleira livre, não possuindo comportas para armazenamento ou retenção de água para a geração de energia, não controlando, portanto, o fluxo de água nos rios. O Ministério de Minas e Energia lamenta a politização da tragédia que, infelizmente, assolou cidades gaúchas e trouxe imenso sofrimento a inúmeras famílias. Por fim, o Ministério das Minas e Energia e a Advocacia Geral da União reforçam o compromisso com a transparência da informação na administração pública, bem como reiteram o apoio do governo federal nos esforços de socorro ao Rio Grande do Sul, nesse momento extremamente delicado enfrentado pela população gaúcha. Este esclarecimento atende a pedido realizado à revista Oeste pela Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, órgão da Advocacia Geral da União,
que tem como uma de suas atribuições realizar enfrentamento de ações de desinformação que atingem políticas públicas. Então, antes de continuar, você viu que ali ele citou, né, na nota, a AGU, a Advocacia Geral da União, e o Ministério de Minas e Energia, porque está falando de usina, tá certo? Agora, olha que coincidência. Agora, no final de maio, né, na última semana na última semana de abril, quando aconteceu esse evento em Londres, que estavam lá uma cúpula de 22 integrantes, né, sendo que 19 era do Poder Judiciário, relativo ao Poder Judiciário, você tinha um ministro, eram vários ministros, né? Do governo Lula tinha ali uns 2 ou 3, mas todo na área de direito, na área de justiça. Mas você tinha um ministro ali que não tinha nada a ver com a área de justiça. E era justamente o de Minas e Energia, o tal do Silveira, que tem um balai de gato aí com o presidente do Senado lá, o Rodrigo Pacheco. Pessoal daí de Minas, né? Infelizmente. Então, isso é uma coincidência? Não é preocupante? Não te põe uma pulga atrás da orelha? Então vamos deixar Isso, foram mexer com quem? Com Alexandre Garcia, que é um jornalista experimentado, que não vai enfiar a mão em cumbuca. Ele sabe o que ele fala, né? O homem tem... se fosse aposentado, ele já teria 3 aposentadorias só de jornalismo. Então vamos ver. O pedido de resposta foi encaminhado pela Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, órgão vinculado à AGU, que monitora e combate desinformação. Os comentários de Garcia em uma transmissão da revista Oeste sobre a abertura de comportas de usinas hidrelétricas no Rio Grande do Sul já foram desmentidos por diversos veículos de checagem de informação, inclusive o Estadão Verifica. Diferentemente do alegado pelo comentarista, as 3 usinas hidrelétricas citadas no vídeo não possuem comportas que armazenam ou retêm água para geração de energia. O Rio Grande do Sul foi castigado pelas fortes chuvas causadas. Bem, eu quero dizer para você que essa aí é uma publicação do jornal O Povo, que é um jornal do Nordeste, que é um jornal aí da milícia digital do governo Lula, tá certo? Então, a hora que o Alexandre Garcia começa a fazer a sua retórica, né, colocar a versão dele, o rapaz corta e começa a falar em cima da fala dele, né? E ele diz que na resposta da desinformação, que essas usinas, essas barragens, né, não tinha comportas, né, que não produz eletricidade. Não foi isso que o Alexandre Garcia se referia, não. Se referia que elas tinham comportas. Se você faz uma usina, se você faz uma barragem, essa barragem tem que ter comportas, né? Você não vai só barrar a água, né? Você tem que ter um grau de segurança para poder, agora vamos esvaziar porque está em muita água, vamos soltar um pouco da água. Tem pouca água, fecha para poder manter um reservatório. Entendeu? Agora, o que a AGU alegou na época? Quis desqualificar, dizer que a fala dele era incorreta porque estava dizendo que ali não tinha comportas. Mas vamos continuar vendo. Pela passagem de um ciclone extratropical que provocou grandes inundações em dezenas de cidades da região, causando grandes estragos e a morte de 48 pessoas. Aproveita, curte, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Para mais informações, acesse opovo.com.br. Então, gente, você viu aí, quase 50 pessoas mortas. São vidas. Além dos prejuízos materiais, vidas humanas. Tá certo? Se tem um genocida aí, é quem ignora isso aí. Ou quem está passando pano. Então, você tem uma catástrofe dessa acontecendo, em vez de investigar a catástrofe, vai investigar quem está investigando. Isso não é suspeito? Fala a verdade. Então, vamos continuar. Agora sim, o Alexandre Garcia continuando falando. Essa matéria que eu acabei de passar, você viu aí, né? 17 de setembro do ano passado. Agora vamos ver o primeiro assunto, eu fico feliz em ter contribuído para investigar a tragédia do Rio Grande do Sul, do Vale do Rio Antas Taquari,
ou Taquariantas, né? Que fez uma destruição como nunca visto naquela região, de pequenos produtores rurais e de muito trabalho, e de gente séria, de gente honesta, de gente politizada, né? E fala-se hoje na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul de uma CPI. Uma CPI que investigue porque não foi dado alarme, uma vez que a água ainda estava a uma distância superior a 150 quilômetros, ia demorar a chegar, mas chegou de repente, surpreendeu todo mundo, a ponto de as autoridades municipais de Roca Salles, por exemplo, pedindo para as pessoas subirem ao telhado de suas casas, porque não tinha recurso. Quem tivesse barco, que usasse o barco, não tinha barco. Tem até um deputado estadual, Capitão Martins, que é da Marinha, foi para lá, arranjou barco, tá lá, tá socorrendo pessoas e resgatando gente, né? E outro deputado, o líder do PL, o deputado Rodrigo Lorenzoni, me disse que tem tudo para formar uma CPI para saber quais foram as medidas preventivas e a situação também das barragens, né? Eu acho estranho que no novo jornalismo, Carlos Alberto de Franco fala muito isso no Estadão, né? Que virou um jornalismo declaratório. Ninguém investiga mais. Aí eu vi o Estadão insistindo com a história que Alexandre Garcia falou nas comportas, mas não tem comporta. Depois corrigiram, né? Porque era tão simples entrar no site, né? Olhem aí, eu vou mostrar para vocês. Eu entrei no site e vou mostrar para vocês. Essa foto aí é da represa Castro Alves. Tem aí um vertedouro. Imagina como ficou esse vertedouro com um fluxo d'água super, nunca visto, né? Essa outra aí do lado direito, as duas comportas. Do lado direito é comporta, né? Porque tem porta, né? A porta aí está fechada, o fluxo d'água, quando fica muito baixo, ficam segurando a água. Já essa outra, Monte Claro, né? A comporta está um pouquinho aberta, né? Para regular o fluxo d'água, porque quando vem muita água, né, o que a engenharia recomenda é abrir as comportas, por isso elas existem, para não pressionar o muro da barragem, a própria represa, né? Mas isso está aí, né? O deputado Lorenzoni me disse que uma das investigações é essa, né? Saber como foi e qual é a influência do fluxo d'água que vem das barragens. Se é nenhuma, né? Se é muita ou se é muito pouca, né? Isso é uma coisa que precisa ser esclarecida, porque paira sobre a gente aquela síndrome de Brumadinho, né? E aí eu acho estranho, né? Eu disse que achava estranho que o novo jornalismo não tenha se preocupado em entrar no site tão fácil, né? Tão fácil hoje em dia com o mundo digital, mas querem declarações. Meu Deus, né? Mas eu vi a nota de novo, aquela nota que começa com uma frase infeliz, né? A frase dizendo que a Ceram se solidariza com toda a tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul. É a primeira frase. Bom, mas tá aqui. As barragens da Ceram possuem vertedouro do tipo soleira livre, ok, e tem a característica de fio d'água, ou seja, não tem capacidade de armazenamento. De armazenamento tem, né? E nem de regular o fluxo do rio, pois todo o excedente de água passa por cima da barragem. Como assim todo o excedente de água passa por cima da barragem e comporta por quê? Não, isso aí tem que explicar. Você está vendo como é que o governo passa um micão na frente de um leão desse da comunicação? Pena que hoje, né, a gente não tem mais essa imprensa brasileira. O que ele falou, né? A imprensa investigativa não existe mais. Por isso que aqui a Comissão Cidadã de Inquérito é uma exigência da sociedade civil. Está vendo? Uma CPI foi pedida ano passado. Essas investigações eram para ter sido feitas. Será que vai ser a sociedade civil que vai ter que fazer isso por conta própria? Por quê? Por que será que a gente tem que tomar as iniciativas? O que falta para esse governo? Levar as coisas a sério, são vidas que estão sendo perdidas. Aconteceu isso há 7, 8 meses atrás.
O Alexandre Garcia denunciou, pediu CPI, falaram que ia investigar. Mas quem vai investigar? O governo está sob suspeita. Existe um grau de desconfiança muito grande nesse governo, que está acuado, está sem prestígio. Como diz o Elon Musk, né? Alexandre de Moraes interferiu nas eleições. Ou seja, eles estão acuados, o governo está acuado e a justiça está acuada. Por isso que ela foi lá para Londres e levou o ministro da Minas e Energia. E depois aconteceu essa catástrofe. De novo. E agora, quem que vai investigar? Será que é só a sociedade civil que está preocupada com isso? Então, se for, a gente continua aqui fazendo esse trabalho, tá certo? E aí eu peço aos gaúchos que estão aí ouvindo, ou que têm capacidade de mexer com isso, que tem drones, pega os drones, percorre as margens dos rios, antes das barragens, dessas barragens, faça um estudo e manda para a CCI, manda aqui para a Comissão Cidadã de Inquérito, manda para o nosso WhatsApp 32999-618000, João Batista Guimarães, que sou eu, mas aqui é João Paulo Guimarães, tá certo? Que é o meu perfil no Facebook, é João Paulo Guimarães, e no YouTube é TV Del Rey e TV Del Rey 4. Estamos há mais de um ano trabalhando aqui para ajudar a pacificar o país e chegar à verdade. Porque a verdade hoje não pode ser só patrimônio do governo. A verdade, ela tem que ser construída a partir de um consenso produzido com um amplo debate. E é isso que nós estamos trazendo aqui. Continuamos com o Alexandre Garcia. Porque há imagens. Mas o governo, a reação do governo, temos que calar a boca de quem está criticando. Aí fez um inquérito. O governo alega, e eu não acredito, alega que a crítica, ou a fake news, seja lá o que for, prejudica a Força Aérea Brasileira, o Exército Brasileiro e a Polícia Rodoviária Federal. Sinto muito. O Exército Brasileiro, a Força Aérea e a Polícia Federal não são assim. Eles não ficam impressionados com crítica. Eles trabalham mais com crítica, para mostrar que a crítica está errada. Eles têm brio. Eles aprenderam, não é isso. Não misturem a política com o brio das pessoas que estão uniformizadas. Se receberem críticas, eles vão trabalhar mais, para mostrar que a crítica não é justa. E, aliás, se a crítica for justa, que maravilha! Que bem faz a justa crítica, porque corrige os rumos, corrige os erros. A crítica é muito mais útil para qualquer pessoa, para qualquer entidade, que o aplauso, né? Agora, por azar do governo, má sorte do governo, azar não, má sorte, né? Porque azar e sorte são sinônimos, acaso. Né? Por má sorte do governo, caiu nas mãos da ministra Carmen Lúcia, porque a ministra Carmen Lúcia é aquela que disse: cala a boca, já morreu. E foi lá para o Supremo, porque está Eduardo Bolsonaro lá na ação e o Cleitinho. Mas a ministra sabe que o artigo 53 da Constituição diz que deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras. De Lisboa, Alexandre Garcia. De Lisboa, Alexandre Garcia. Alto exílio? Hein? Fica essa dúvida. E agora nós vamos mostrar um ataque à democracia, um ataque às instituições, um ataque à representatividade popular, um ataque afrontoso contra o parlamento brasileiro. Se existe alguém que está atacando a nossa democracia, que está destruindo a nossa democracia, nós vamos trazer essa denúncia aqui agora. E quem vai falar é o senador, é cada nome que me aparece, viu? Senador
Oriovisto Guimarães. Guimarães é meu parente. Ele é do Podemos, do estado do Paraná. Essa aqui foi uma fala dele recente. Ele vai denunciar da tribuna do Senado um ataque que está sendo feito à democracia brasileira. A representatividade, porque a democracia é a casa do povo. A casa do povo é o Congresso, é a Câmara dos Deputados. Então, se alguém afronta a Câmara dos Deputados, se alguém afronta o organismo que é a base da nossa democracia, esse alguém está atacando a democracia. Então, com vocês, o nosso querido senador do Paraná, Oriovisto Guimarães, o mais votado do estado. Senhor presidente, colegas senadores e todos que nos acompanham pela TV Senado, todos que me antecederam nessa tribuna, de uma forma ou de outra, falaram de forma solidária aos gaúchos, citaram a tragédia e estão preocupados com o assunto. Eu não poderia ser diferente. Também quero expressar minha solidariedade ao povo gaúcho e dizer que tenho feito o melhor das minhas forças para ajudar esse bravo povo. Todos nós, dentro das nossas possibilidades, temos feito isso. Mas eu não vim aqui, senhor presidente, para falar de uma tragédia provocada pelas forças da natureza. Não vim falar das chuvas, vim falar da falta de caráter, vim falar de uma tragédia provocada por oportunistas, por pessoas que fazem pouco caso do povo brasileiro, que usam sua autoridade para fazer um verdadeiro deboche com os brasileiros. Nós temos mais de uma tragédia no Brasil. Temos uma que já dura muito mais tempo. Ela se chama Supremo Tribunal Federal e as suas decisões monocráticas. Não quero dizer que esse tribunal não seja importante. Quero dizer que eu sou um democrata, que eu batalho pelos três poderes, que reconheço muitas coisas boas feitas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas as decisões monocráticas são um caos, são um desrespeito à população brasileira, são um desrespeito ao próprio Supremo Tribunal Federal, ao próprio colegiado. Quanto maior o número de decisões monocráticas, menor fica o Supremo Tribunal Federal. Menos existente fica o seu colegiado. E, senhor presidente, eu trago aqui alguns dados técnicos para embasar um pouco o que eu estou falando. De 1988 até 2018, portanto, num período de 10 anos, 72,4% das decisões foram tomadas monocraticamente, ou seja, apenas um ministro decidiu. Sendo que desse percentual, 60,65% foram em ações de controle de constitucionalidade, ou seja, suspendendo a vigência de atos normativos legitimamente aprovados pelo Legislativo, por esse Congresso, por esse Senado, pela Câmara dos Deputados. Uma única pessoa suspende tudo o que os senadores e deputados fizeram e que o presidente da República homologou. Isso é ou não é um ataque à democracia? Isso não é uma afronta à democracia? Isso não é um ataque às instituições democráticas? Isso está tirando do nosso parlamento o poder de legislar. Nós, cidadãos, elegemos nossos representantes para ir lá construir leis que vão beneficiar a vontade que a população quer. E aí eles fazem isso, aprovam as leis. E um ministro da Suprema Corte fala, não, isso não vale. Porque foi o presidente Lula que colocou ele lá e fala, não, isso não vale.
Ou seja, anula o parlamento, anula a Casa do Povo, anula a representatividade, anula o processo democrático do Brasil. Se isso não é uma afronta, um ataque direto à democracia, eu não sei o que é mais. Continue ouvindo. Um único, de forma monocrática. Entre 2007 e 2016, a duração média de uma decisão monocrática liminar era de 1.278 dias, ou seja, a decisão perdurava aproximadamente por 3 anos e meio, até apreciação pelo plenário. Em muitas dessas decisões, a lei em análise era finalmente declarada constitucional pelo colegiado, mas os efeitos pretéritos tomados com base na liminar ficavam convalidados. Era uma licença para se desobedecer à lei, licença que se dava aos amigos para desobedecer à lei. Dentre muitos exemplos, podemos mostrar uma decisão do ministro Luiz Fux, de setembro de 2014. Em sede de liminar, atendeu uma ação da Associação Brasileira dos Magistrados, AMB, e concedeu auxílio moradia a todos os juízes federais e estaduais, mesmo para aqueles que tinham imóvel próprio. Auxílio moradia para quem tinha imóvel próprio. Somente em novembro de 2018, portanto, 4 anos valeu essa decisão. Somente em novembro de 2018 a liminar foi revogada, sendo declarada inconstitucional o referido auxílio. Mas a verba ressarcida não foi devolvida para os cofres públicos. E segundo o próprio ministro Gilmar Mendes, do STF, o custo desse auxílio girou em torno de R$ 1 bilhão por ano. Ou seja, claramente uma decisão monocrática que valeu por 4 anos, me perdoem, esqueci de desligar o celular, está desligado agora. Uma decisão monocrática que valeu por 4 anos, beneficiando magistrados, com auxílio moradia, mesmo alguns que já tinham casa própria, e que esse dinheiro nunca foi devolvido ao erário. Nunca foi devolvido ao erário. 4 bilhões nós estamos falando aqui. Mas o mais recente, que mais me dá angústia, é que o Brasil não aprende com o passado. O Brasil não olha para a história. O Supremo não olha para a história. Nós, congressistas, não olhamos para a história. São tantos os exemplos de quanto são danosas essas decisões monocráticas. E recentemente tivemos mais uma. É o caso da lei das estatais. Essa lei das estatais, isso virou uma verdadeira comédia. O que aconteceu com a lei das estatais? A lei das estatais foi aprovada por esse Congresso para evitar a roubalheira, os escândalos que foram provocados, que deram origem à Operação Lava Jato, porque todos os partidos ambicionam uma estatal, querem ser dono do Correio, por exemplo. Quem não se lembra daquela cena do diretor do Correio recebendo um pacote de dinheiro, não é, senador Cifres? São inúmeros os casos de corrupção que foram denunciados, as pessoas presas, o dinheiro devolvido, e tudo porque nós percebemos que eram as nomeações políticas, nomeação de quadros políticos para diretorias e conselhos de estatais, ou mesmo presidência das estatais. Isso promovia esses escândalos todos, essa roubalheira toda. O que a lei das estatais fez? Ela proibiu a nomeação de pessoas com ligações políticas, com passado político recente, que tenha participado de campanha, proibiu a nomeação dessas pessoas para empresas estatais. Proibiu. O que aconteceu agora quando o governo Lula tomou posse? Um partido
da base de apoio ao governo, entrou no Supremo Tribunal Federal com um pedido de que a lei das estatais fosse declarada inconstitucional. E, de novo, uma decisão monocrática do ministro Lewandowski, que se aposentou 30 dias depois de dar essa decisão. E agora premiado foi com o cargo de ministro da Justiça por o mesmo governo Lula que ele beneficiou com essa decisão monocrática. O que é que dizia a decisão monocrática do ministro Lewandowski? A lei das estatais é inconstitucional. Governo, fique à vontade. Nomeie para o BNDES quem você quiser. Nomeie para a Petrobras quem você quiser. Nomeie para os Correios quem você quiser. Nomeie para todas as estatais, para todos os conselhos de administração, quem você quiser. A lei das estatais, que era uma lei moralizadora, foi declarada inconstitucional. Pois bem, o Supremo sempre diz que uma decisão monocrática, em 90 dias, é examinada pelo colegiado. Está aqui mais uma prova de que isso não é verdade. Essa decisão do ministro Lewandowski perdurou por 120 dias, 420 dias. 14 meses ela ficou em vigor. Nesse meio tempo, o presidente Lula pôde nomear quem ele bem entendesse para as estatais. E, de novo, brincam com o país. De novo, brincam com esse Congresso. Porque, simplesmente, agora, o colegiado, depois de 14 meses, resolveu dizer que a liminar dada pelo então ministro Lewandowski estava errada, que a lei das estatais é, sim, constitucional. Ora, minha gente, se a lei das estatais era constitucional, tudo que foi feito nesse período em que ela foi suspensa deveria ser voltado atrás. Mas não, o próprio Supremo, por 8-3, se encarregou de dizer que ela era constitucional e de dizer que tudo que o governo fez nesse período que essa decisão monocrática estava valendo, tudo que foi feito continua válido, porque o governo fez de boa fé. Meu Deus do céu, não me chamem de idiota, não chame os brasileiros de idiotas. Quem pediu a liminar? Um partido da base de apoio do governo. Quem se beneficiou da liminar? O próprio governo que nomeou os quadros que queria. E por que o Supremo deu? E por que agora o Supremo diz que não, erramos, desculpe, a liminar do Lewandowski estava errada, mas de qualquer forma tudo que foi feito nesses 14 meses está valendo, porque o governo fez de boa intenção. Ora, boa intenção de quem? Não nos chame de idiota, é triste ouvir uma explicação dessa. E aí eu confesso para vocês que vocês têm essa noção do tamanho do problema que esse país enfrenta. Então, se você tem a Casa do Povo, que é o parlamento, decide uma lei que é para moralizar as estatais, e aí aprova essa lei vira lei, é lei. Nós estamos no Estado democrático de direito, o devido processo legal, é lei, está em vigor. Aí um juiz, a pedido de um partidico, que eu acho que foi a Rede que entrou, só tem um senador, sei lá o quê, né? Ele só está lá para isso. Entra com um pedido no STF. Ah, eu pedi no parlamento lá, o governo perdeu. Não, vai lá que o Supremo faz. Passa por cima do parlamento, atropela o parlamento, atropela a lei, atropela a democracia, ataca a instituição que é o Congresso. E aí libera, abre a porteira, coloca a companheirada toda lá. 14 meses depois, não, agora vamos fechar a porteira. Agora ninguém mais entra. Mas quem entrou não sai. Vocês estão entendendo? Então, para terminar, o que nós estamos colocando aqui é sobre a possibilidade
de boicote, quer dizer, de boicote não, de sabotagem no que aconteceu no Rio Grande do Sul. E que essa hipótese não pode ser descartada, porque com esse governo e com essa justiça que hoje está sendo alvo de críticas no mundo inteiro, né, já furou a bolha, esse governo, esse nosso sistema está sob desconfiança da população, da sociedade civil. Então, o que eu sugeria era o seguinte, que avancemos nessa investigação para ver até que ponto que isso foi natureza, até que ponto que isso foi artificial, se isso foi ou não planejado. E se for quando tiver evidências sólidas, né, que aí eu sugiro o seguinte, que os governadores dos estados, aí você pode pôr São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, não, mas Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, né, esses estados mais sérios, né, pressione as suas bancadas e dê posse ao Arthur Lira. Fala assim, Arthur Lira, você vai ser o nosso presidente agora. Então, nós vamos apurar tudo isso, porque o Congresso, hoje, para mim, o Arthur Lira é a maior autoridade representativa hoje. Entendeu? E ele está sozinho, porque ele não pode agir, porque não existe. Cadê as lideranças desse país? Agora é hora de tirar as crianças da sala e botar os homens para trabalhar. Vamos provocar esse debate lá no Congresso. Arthur Lira, você é o terceiro na ordem sucessória. Esse governo está sob desconfiança da população. Vamos apurar isso aí e, se for comprovado que isso aí foi feito de má fé, para beneficiar, de certa forma, tirar a pressão para cima do judiciário que está vindo do exterior, entendeu? E para esse povo ganhar tempo, assim como fizeram no 8 de janeiro, né? O governo ganhou tempo por causa das denúncias, né, do processo lá que o pessoal estava reivindicando em frente aos quartéis. Então, é importante, sim, que os governadores hoje tenham a responsabilidade, se quiserem continuar governadores, porque do jeito que a coisa está, entendeu? A coisa já foi longe demais. Então tá bom. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora continue abençoando e protegendo todas as famílias brasileiras. Vamos sim tentar a pacificação e chegar na verdade, né? A transparência hoje é muito importante. E você, cidadão civil, saiba que você tem que se envolver, tá certo? Entre para a Comissão Cidadã de Inquérito, guarde o nosso WhatsApp, compre o nosso relatório, adquira o nosso relatório, ele custa só R$20. Você faz um depósito de R$20 no jpnoticias@gmail.com, manda um Pix, tá certo? Nós vamos mandar para você o relatório da Comissão Cidadã de Inquérito para você entender esse país. Isso vai pelo WhatsApp, pelo seu WhatsApp. Você manda o recibo para nós aqui, 999618000, e você vai receber no seu WhatsApp o relatório da Comissão Cidadã de Inquérito sobre o que está acontecendo no país, tá certo? E você vai participar com a gente nesse processo. Então tá bom, fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe, né, e proteja todas as famílias brasileiras, em especial a família do Nordeste. Também do Nordeste, mas agora os gaúchos que mais precisam, né, da nossa solidariedade. Até mais.